Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família. Estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, manhã nublada no Rio de Janeiro, falando com os nossos ouvintes da Rádio Família 104.5 no Rio de Janeiro e ouvintes da Rádio Tocantins de Palmas 98.1 FM. Alô, ouvintes de Tocantins, nossos fiéis ouvintes. No dia de hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, o contrato de seguro. Você sabe o que é contrato de seguro? Ouvintes, participem do nosso programa através dos telefones 30790952, 30790938 ou assista ao nosso programa no site www.redejuridicatv.com.br. Aliás, o nosso 37º programa já se encontra lá. Acho bom fazer uma visitinha para ver. Foi um programa especial, não foi um programa de estúdio. Foi um programa realizado no tradicional Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, um lugar tombado do Museu da Justiça do Rio de Janeiro, e que vale a pena ver o ato de desagravo realizado pela AMAERJ a todos os magistrados do Rio de Janeiro em defesa da independência do judiciário, independência dos juízes. Marcas deixadas pela violência na infância. Atenção, mães, pais, se os seus filhos estão com alguns desses problemas, atente para isso, leve-os para um psicólogo ou para o conselho tutelar, porque, por exemplo, desordens mentais, hiperatividade e agressividade, distúrbios de sono, comportamento autodestrutivo e depressivo. Muitas vítimas, quando chegam à fase adulta, acabam cometendo crimes contra a criança, repetindo o processo de vitimização da criança. E olha que escândalo que está saindo hoje nos jornais. O Brasil já é o 6º país que mais mata crianças e adolescentes. São dados da Unicef, e o Brasil está com um número de 11 mil mortes na faixa etária entre 0 e 18 anos em nosso país. Fica atrás apenas da Nigéria, com quase 13 mil crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Tem uma questão interessante, que o Brasil é a maior população, é o país com a maior população negra do mundo, e também só fica atrás da Nigéria. É muito interessante essas análises, porque nós vamos ver quem é que está morrendo, né? O Brasil tem a maior população negra do mundo e a Nigéria é a 2ª maior população negra do mundo. E exatamente o Brasil, né, inverte apenas a posição, e por pouco, né, nessa questão da mortandade de crianças e adolescentes. Então, ouvintes, já foi a participação do nosso apresentador, o juiz João Batista Damasceno, a quem eu já saúdo, dando o meu bom dia, e convido para participar deste debate hoje com os nossos ouvintes sobre contrato de seguro. Contrato de seguro, que é uma espécie pelo qual o segurador se obriga a garantir contra riscos não determinados o interesse do segurado, referente a uma pessoa ou coisa, através do pagamento de um prêmio em caso de sinistro. Vamos saber sobre isso hoje com o nosso convidado, o advogado Dr. Bruno Almeida, que é também conselheiro do Procon Carioca, secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e membro do projeto Integração de Defesa do Consumidor. E é um convidado, uma ideia brilhante do nosso apresentador, desembargador Rogério de Oliveira, a quem eu dou o meu bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, Ciro. Bom dia, ouvinte. Bom dia, meus colegas de mesa, meu amigo Bruno Almeida. Já conhecemos já há mais de 20 anos. Eu tive o prazer de fingir que ensinava algo para ele na Faculdade Nacional de Direito. Isso já lá se vão anos e anos. Mas é um prazer que essa amizade continua até hoje. E quero, Ciro, só registrar aqui a beleza que foi aquele ato de desagravo, agora segunda-feira passada, dia 1º de setembro, em que nós marcamos realmente uma posição de avanço, de reconhecimento da importância da independência do juiz, do magistrado, não só nas suas decisões, como também na liberdade de pensamento, de opinião. Qualquer regime democrático tem que preservar sempre a liberdade íntima, a liberdade do pensamento de qualquer cidadão e a manifestação desse pensamento em ação.
Então, ficar aqui registrado a beleza que foi aquele ato e a liderança que você tem na sociedade civil, Ciro. Você é uma pessoa realmente que mantém vínculos sociais da melhor qualidade possível, e é lamentável que o tribunal ainda não tenha reconhecido esse papel que você desempenha na sociedade. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado. Aliás, uma das conclusões da Associação Juízes para a Democracia, na reunião que teve com o doutor Guilherme Canella, da Unesco, foi justamente essas. Temas como a liberdade de expressão no Brasil precisam ser debatidas no judiciário à luz dos padrões internacionais. A radiodifusão, isso que nós estamos fazendo aqui, a democratização da informação para os nossos jurisdicionados, para os nossos ouvintes, crimes contra a honra, acesso à informação, responsabilidade de provedores e impunidade contra jornalistas e comunicadores. Pois esta é a finalidade do nosso programa. Quer dizer, nós estamos à frente dessas discussões e também capitaneado pelos juízes democratas do Brasil, que somos muitos, felizmente, e que estamos fazendo a diferença, levando este programa que, aliás, para a nossa alegria, quero comunicar aos nossos ouvintes, nós estamos concorrendo a um prêmio nacional de direitos humanos por causa deste programa, e eu convido aqui o nosso poeta, nosso grande mediador do programa, o desembargador Antônio Carlos Esteves, para falar um pouquinho, ele que é o autor dessa proposta, sobre este prêmio, para que os nossos ouvintes conheçam melhor, saudando o desembargador Esteves com o meu bom dia. Bom dia, desembargador, bom dia, meus companheiros de mesa, bom dia, ilustre visitante, doutor Bruno Almeida. Ouvintes, nós estamos concorrendo e para um prêmio que versa direito humano, e nós entendemos que aproximar o cidadão do seu poder de fala, dar-lhe voz e apresentar-lhe a circunstância do respeito é tudo que a pessoa humana deseja, que é para continuar no seu combate. Entre os ferros cruéis dos ataques anunciando o terror, entre as flores da defesa incansável da razão, medeia a transigência do amor e a grandeza da compreensão. Muito bom dia. Essa é a poesia de hoje, com a qual nós iniciamos o nosso programa. Ouvintes, eu quero ser assim, ouvintes, participem do nosso programa fazendo perguntas através dos telefones 30790952, 30790938, com o nosso convidado de hoje, doutor Bruno Almeida, a quem eu já dirijo o meu cordial bom dia, agradecendo pela sua presença, para iluminar aqui as nossas dúvidas que são nossas e que também são dos nossos ouvintes. Doutor Bruno, começo com uma pergunta básica: o que é um contrato de seguro? Para que serve um contrato de seguro? Bom dia, doutor Bruno. Bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite e saudar os desembargadores, tão ilustres figuras do mundo jurídico, em particular o meu amigo antigo, desembargador Rogério Oliveira, que me acompanhou desde as cadeiras de faculdade e permanecemos amigos por todos esses anos. É realmente um prazer estar com tão nobres e reconhecidos membros da magistratura e conhecedores do direito. Bom, quanto ao contrato de seguro, apenas uma pequena retificação. Por equívoco, fui falando aqui contra riscos indeterminados. Não, o contrato de seguro tem sempre que ser contra riscos determinados, porque para que seja feito o cálculo da seguradora de quanto custa, qual vai ser o preço do seguro, que é o prêmio para cobrar do segurado, é necessário determinar quais os riscos que esse contrato vai efetivamente garantir. Então, você tem a definição hoje do seguro no artigo 757 do Código Civil. E você vê que foi uma modificação muito grande em relação ao Código de 1916. Porque o Código de 1916 colocava na definição o termo indenização. E algumas pessoas equivocadamente entendiam que a indenização estava no núcleo da obrigação, no contrato. E não é. O contrato de seguro é um contrato de garantia. A pessoa que vai buscar contratar um seguro vai buscar a garantia que ele vai trazer.
Garantia essa contra riscos determinados. Então, o interesse, interesse legítimo, a vontade do segurado é contratar a garantia. E a seguradora, sim, ela tem obrigação de fazer frente àquela garantia que ela se obriga mediante a emissão da pólice de seguro ou do bilhete, que também é possível a contratação desses termos. Quais são as espécies mais comuns de seguro, doutor Bruno? Bom, nós temos no Código Civil definido o seguro de dano. O que é seguro de dano? Aquele prejuízo todo, material que se pode imaginar, o prejuízo no seu carro, o prejuízo na sua casa, o prejuízo, uma perda na sua conta bancária, ou até uma indenização que você tem que pagar porque você foi culpado por um dano que você causou, tudo isso é seguro de dano, porque é o prejuízo. E o outro seguro que nós temos é o seguro de pessoa. O seguro de pessoa, gente, não é dano, porque não é patrimônio, é na verdade um interesse que não tem mensuração de dinheiro. E por essa razão os seguros de pessoa, o capital, o tamanho da garantia, o valor da garantia não está atrelado ao valor de nada, como no seguro de dano, que está atrelado ao valor do interesse garantido. No seguro de pessoa, a garantia é sobre o próprio ser humano. O próprio contratante estipula esse valor que ele quer segurar. Exato. Né? Eu quero depois trazer algumas questões. Eu estou hoje convocado no tribunal, atuando numa Câmara de Consumo, uma Câmara de Consumidor. Julguei ao longo da minha vida como juiz, eu fui juiz civil a vida inteira e julguei muitas questões relativamente a seguros, aos conflitos de interesse entre os segurados e as seguradoras. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer diz respeito a um tipo de dano que é muito comum aí as pessoas confundirem. O segurado previdenciário e a Previdência tem natureza, né, de securitária, ele paga um seguro para a eventualidade de vir a ser preso ou condenado. E a família, né, é estipulado um valor de ressarcimento à família durante este período em que este segurado, que paga por este seguro, né, venha receber. Se faz uma confusão muito grande de que o preso ganha um salário maior do que o salário mínimo, maior do que quem trabalha. Ou do que a própria vítima, né? Do que maior que a própria vítima. Isso é uma dessas confusões que se faz no Brasil por não entender a natureza do seguro, porque só o preso que é segurado, né, que tem esse contrato de seguro, não é bem um contrato não, mas que tem um seguro. Não, mas é aquele que tem a carteira assinada. Carteira assinada que paga, que paga, que contribui com a Previdência, né, com a Seguridade. É um tipo de benefício previdenciário. Exatamente. Então, isso tá nesse contexto, essas confusões que se fazem aí? Sim, tá, mas é porque, na verdade, a primeira confusão que se faz é contra esses seguros sociais, como é o caso da Previdência, que tem um aspecto realmente de cobrir eventuais deficiências que a sociedade tenha, de amparar aqueles seus membros que tenham efetiva necessidade. E nesse mesmo sentido, nós temos, além da Previdência, que tanto se conhece, nós temos também os seguros obrigatórios, como o DPVAT e outros. Então, esses seguros, efetivamente, eles têm o objetivo de amparar, ainda que não haja contribuição daquela pessoa para um seguro. Mas, nesse caso, efetivamente, o cidadão tem que ser contribuinte do sistema previdenciário para fazer jus ao benefício. Então, esse auxílio, reclusão, o benefício pago pela Previdência, ele tem natureza previdenciária, ou seja, o indivíduo tem que estar ligado à Previdência, e aí, quando recluso, paga à sua família aquele benefício. Até 1976, eram seguradoras privadas, né? Sim, mas agora, hoje em dia, o pagamento é feito de outra forma. Sim. Doutor Bruno, para deixar claro, o que é DPVAT? Tem um ouvinte aqui perguntando aqui, o que é DPVAT? DPVAT é o seguro obrigatório contra vítimas de acidentes com veículos automotores. Esse seguro, que é o seguro obrigatório, que todo mundo que tem automóvel paga quando pega e tira lá o seu documento de porte obrigatório, faz aquela vistoria anual. Isso aqui no Rio, porque tem outros estados que a vistoria não é feita, mas também é pago o DPVAT. Ele visa amparar aquelas pessoas que são vítimas do acidente no veículo automotor, seja fora do veículo ou dentro do veículo. Aí, inclusive, há uma confusão. As pessoas acham que só faz jus ao DPVAT quem é vítima, atropelado, está em outro carro e o carro bate. Não. Todo mundo que é envolvido no acidente automotor, se sofrer invalidez
ou óbito, aí no caso o óbito, a família. Inclusive o próprio motorista. O próprio motorista, inclusive, faz jus ao recebimento do seguro DPVAT. É um seguro que ele tem, na verdade, valores pré-estabelecidos, e esses valores estão na lei, modificam-se com correção e alguma coisa, mas eles são pré-estabelecidos. E aí, no caso da invalidez, ele tem uma tabela conforme o grau da invalidez. E no caso do óbito é um valor fixo. Mas, ou seja, é um seguro que todos pagam e que mesmo que o veículo causador do acidente não tenha pago o DPVAT porque não tenha feito licenciamento, ou seja, esteja circulando irregularmente, a pessoa vítima do acidente fará jus ao recebimento do DPVAT. Porque justamente é a diferença entre os seguros privados e o seguro social obrigatório, como é a natureza do DPVAT. É amparar a sociedade para uma hipótese onde efetivamente a pessoa não pode ficar sem a reparação do dano. Aliás, na Nova Zelândia, o carro é considerado tão perigoso que o preço do seguro obrigatório é o preço do carro, né? E a seguradora, e no caso lá é o Estado, se responsabiliza integralmente pela reparação, né, aos danos sofridos, né, em decorrência de acidente envolvendo automóvel. Vereador Rogério. Não, outra questão que o pessoal chama muita atenção é o seguro de vida, né? Para segurar a vida da pessoa. E você pode ter mais de um seguro de vida, né? Isso é muito comum, que a pessoa, eu não posso, eu posso ter um. Não, você pode ter quantos seguros de vida quiser, porque a vida não tem preço no final. Claro. O seguro de vida, na verdade, é uma modalidade de seguro de pessoa, porque nós estamos falando, existe também o seguro para invalidez da pessoa. Mas o seguro de vida, a vida da pessoa não tem mensuração e nenhuma legislação ou norma poderia estipular um valor de vida. Então, o que acontece? Acabamos de falar do DPVAT. O DPVAT realmente estipula um valor para hipótese de morte, mas é para efeitos de DPVAT e isso é alterado. Mas não quer dizer que a vida da pessoa vale aquilo. A cobertura por aquele seguro é naquele valor. Mas o seguro de pessoa com cobertura para a vida, ele efetivamente pode ser contratado em qualquer valor. A contratação é livre. E várias vezes. E quantas vezes for querida e puder ser paga, porque aí sendo seguro privado, ele não é com pagamento obrigatório. Você efetivamente tem que procurar uma seguradora. Eu recomendo, inclusive, que se busque uma seguradora já consolidada no mercado, que tenha isso para o seguro privado de vida, não o seguro obrigatório que é pago por uma seguradora líder e um pool de seguradoras. Senhores ouvintes, quanta riqueza nós temos aqui, informações. Porque Guimarães Rosa tem uma frase sensacional que ele diz: viver é muito perigoso. Quando o amigo ouvinte sai de casa, ele se arrisca. Não há sombra de dúvida, ele não tem certeza absoluta de que voltará. Esse risco é que precisa ser minorado. O seguro é isso, é minorar a consequência do risco. Arriscados são todos os nossos destinos, porque, falando sobre o risco da morte, o risco da vida, quem com sorte pode escapar da morte, com a morte pode escapar da vida. Tem um ouvinte ligando para cá, desembargador Esteves, diz que quando Vossa Excelência fala, ela encosta o ouvido no rádio, que é para ouvir o sussurro da sua voz, que ela sente um prazer enorme só em ouvir a sua voz aqui. Obrigado, dona Virgínia, ali de São Conrado, que mandou esse recado aqui. É verdade, todos nós aqui ficamos também muito prazerosos com essa voz maravilhosa. E os ouvintes que ligarem para cá vão receber o livro Da Infância Perdida à Criança Cidadã, da minha autoria. Então, os ouvintes aproveitem através do telefone 30790952, 30790938, que vão receber de presente esse livro Da Infância Perdida à Criança Cidadã. Doutor Bruno, a nossa ouvinte sempre faz perguntas aqui, a doutora Virgínia, a dona Virgínia lá de São Conrado. Ela pergunta o seguinte: o meu filho casou com uma mulher muito bonita e que está ficando feia. Existe algum seguro contra a feiura de mulher? Olha, tem mulher feia, né, Ciro? Tem mulher maltratada, isso, né? Caro ouvinte do programa, efetivamente esse tipo de... Se é que pode se considerar um dano ou um prejuízo, mas efetivamente não há como garantir pela via securitária. Mas é possível segurar partes do corpo, né?
eu tenho um caso no Brasil um ator, um modelo de uma atriz que né, fazia muito sucesso com as pernas, e ela fez o seguro das pernas para eventualidade. Só com as pernas ou a parte superior das pernas? Não, ela fez só das pernas. Eventualidade, ela trabalhava de mini saia, se apresentava em programas de televisão, e na eventualidade ela sofresse um acidente, ficasse com alguma deformidade ou perdesse o membro, ela perderia o que era para ela uma fonte de renda. E ela fez seguro das pernas. Isso é possível, não, doutor Bruno? Sim, é possível, mas como... Seguro estético, é isso? Não, mas é como é seguro sobre a pessoa, essa estipulação do capital, ela não está vinculada efetivamente ao quanto que efetivamente ela ganha com as pernas. Ela pode fazer sim esse seguro, mas esse não seguro... é um seguro de renda, né? Não é um seguro, exatamente, porque senão sairia da esfera do seguro de pessoa e poderia ir para o seguro de dano. Então é muito pertinente a pergunta aqui da nossa ouvinte Virgínia, quando ela pergunta com relação à feiura, mas não é uma questão de indenizar pela feiura, mas sim de indenizar pelo dano estético, não é verdade? Bom, o dano estético, ele na verdade... não se confunde com a feiura, a menos que, é claro, ela seja decorrente de uma lesão física, de uma lesão, de uma diminuição da aparência ou da funcionalidade do corpo. Se for meramente degenerativo, que é o que todos nós estamos sujeitos à decorrência do tempo e da gravidade que vai nos fazendo, né, a nossa epiderme, né, a nossa pele... Vai sendo puxada pela gravidade. Ser puxado para baixo, né, isso não, degenerativo não é segurável. Não, seria um evento externo, abrupto. Só se for decorrente de acidente de trabalho. Uma cirurgia plástica mal feita, por exemplo. Na verdade, o conceito dominante de dano estético, aliás, os desembargadores sabem isso melhor do que eu. Estamos aprendendo com o senhor. Não, que isso, por favor. Aliás, já que estamos aprendendo, desculpa aqui interromper, foi citado aqui o Guimarães Rosa, e eu vou citar também uma frase do Guimarães Rosa. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. É um derivativo socrático, né? Eu só sei que nada sei. Doutor Bruno, como é que se comprova o contrato de seguro? Qual é o documento? Bom, você pode ter a emissão da apólice, que é aquele documento onde vai constar o valor que você pagou de prêmio. Prêmio, vejam bem, senhores ouvintes, prêmio não é o que a seguradora paga a você, mas é aquilo que você paga à seguradora. É a prestação do seguro. A prestação, o pagamento do seguro é prêmio. A mensalidade. Né? O que você recebe é indenização. Isso que fique bem claro. Pois bem, o seguro, efetivamente, ele tem a emissão, geralmente, de uma apólice, onde vai constar o prêmio e o valor, a importância garantida. Aquele valor máximo de indenização, ou então o valor fixo. A hipótese de morte, por exemplo. Ou é aquele valor ou não é, porque não existe meia morte. Ou morreu ou não morreu. Dessa forma, você tem a apólice. Mas existe também a possibilidade de emissão de bilhete, não tendo a apólice. Que, exemplo clássico disso é o seguro de transporte, quando você pega e pega um ônibus ou pega um avião. No verso está lá. No verso está lá. As condições do seguro, aquilo ali vale. Não há uma apólice. Para o consumidor, é bom deixar bem claro, se não quiser fazer este seguro, pode não fazer. Correto, é obrigatório. Isso é importante. Mas há uma terceira situação que eu acho que é importante ser dito também. É o seguro coletivo, o seguro em grupo. O seguro em grupo é um seguro que tem uma terceira pessoa, além do segurado e da seguradora, que é o estipulante. Nesse caso, a apólice é emitida só para o estipulante. E o estipulante tem a obrigação de dar acesso a essa apólice para todos os membros do grupo. Geralmente empresas, né? Isso. Aí vai ser emitido o certificado individual de seguro. Aquele certificado individual de seguro vai sair no nome da pessoa, as coberturas que ela tem, os valores, e aí o valor do prêmio, mas esse prêmio vai ser pago ao estipulante, que provavelmente vai repassar esse valor à seguradora. Este é o programa Encontro com a Justiça, e hoje nós estamos debatendo sobre contrato de seguro com o doutor Bruno de Almeida. E como é um programa Encontro com a Justiça, algumas notícias sobre o judiciário. Ontem, o Tribunal de Justiça bombou. A Escola de Samba União da Ilha fez uma festa ali bonita, com mulatas maravilhosas, com o samba do Ito Melodia, fantástico, porque ontem foi realizado um festival de música para servidores do Tribunal de Justiça. Nós trabalhamos com uma matéria árida,
com muito sofrimento dos nossos jurisdicionados, e esse sofrimento passa também para nós, magistrados, e para os nossos funcionários. Então foi um momento de descontração, um momento de lazer, em que o povo, com a sua cultura, invadiu o auditório do Tribunal de Justiça, e foi uma festa muito bonita. Assim como também o tribunal inaugurou as novas instalações das varas cíveis na Cidade Nova do Rio de Janeiro. São provisórias enquanto se faz obra na sede principal, mas que vai demorar pelo menos uns 2 ou 3 anos enquanto se faz essas obras. E a Câmara do Consumidor, do desembargador Damasceno, está de parabéns, porque completou um ano com 62.530 processos julgados do prazo médio de 91 dias. Ou seja, aí ainda com 92% dos acordos publicados em até 10 dias. Tem muitas perguntas já pelo telefone 30790952, 30790938, e eu aproveito para fazer uma homenagem merecida à nossa querida diretora de programação da Rádio Família, Martinha Brizola. Sem ela, esse programa não aconteceria. A voz da mulher, o tino da mulher, aliás, uma voz maravilhosa, né? E nós estamos aqui graças ao pastor Greibe de Andrade, nosso anfitrião, anunciando que vamos realizar aqui na Rádio Família um feito inédito. Aliás, esse programa já é inédito, né? É o único programa em todo o Brasil apresentado, dirigido por magistrados, tocando sobre temas jurídicos e de direito e de justiça. Mas nós vamos realizar aqui um debate com os 3 candidatos à presidência do Tribunal de Justiça. Ainda vamos marcar essa data, vamos aguardar o fim das eleições. Aliás, doutor Bruno, falando em eleições, já temos aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta interessante: há algum seguro contra estelionato eleitoral? Olha, infelizmente, também é uma matéria que, até pela impossibilidade da mensuração do dano, de você saber que valor vai ser esse dano, porque pode ir a esferas astronômicas, não se tem como efetivamente segurar. O seguro melhor que existe contra esse dano é realmente o eleitor buscar informação. Educação, né? Exatamente, saber em quem ele está votando. Verificar se efetivamente aquela pessoa que ele está votando tem um histórico pregresso de trabalhos corretos, e não apenas votar na propaganda ou que aparece na televisão. E acompanhar depois da eleição o trabalho daquele em quem se votou. Nessa furada nenhuma seguradora quer entrar, não. O preço é muito alto. Não, ia ter que indenizar muita gente, né? Olha, a Ivanilda, obrigado, Ivanilda, pela sua pergunta, de Nova Campina. Ela faz aqui, doutor Bruno, a seguinte pergunta: o genro fez uma pólice de seguro para a Kombi. Ele sofreu um acidente, está muito debilitado. E o carro deu perda total. Isso aconteceu em março e até hoje não recebeu nada. O que ele pode fazer? Obrigado, Ivanilda, pela sua participação. E você já ganhou o livro Da Infância Perdida à Criança Cidadã. Venha buscar aqui na nossa sede, Rua Marise Barros, 292. Bom, o seguro da Kombi certamente tem agregado a ele o seguro obrigatório, aquele DPVAT que eu já me referi anteriormente. E pela cobertura do DPVAT, se ele ficou inválido pelo acidente, ele já faz jus a recebimento alguma indenização pela invalidez aí, mediante comunicação à seguradora, ou a seguradora líder, no caso, que é hoje em dia quem coordena o pagamento e a avaliação do DPVAT, ele fará jus a isso. Agora, se há um seguro privado da Kombi, esse seguro privado da Kombi, aí tem que se avaliar se ele tem uma cobertura chamada acidente por passageiro, que é voltada para aquelas pessoas que estão dentro do veículo, porque existe sim a cobertura de dano corporal e também a cobertura de dano pessoal, que hoje em dia essa segunda cobertura você não vê muito, vê mais dano corporal, mas essas coberturas são voltadas para pessoas que estão fora do veículo. A pessoa que está dentro do veículo é acidente por passageiro, APP, que geralmente vem nas apólices. Pois é, Bruno, eu tenho lido com isso há muitos anos e eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de ler as apólices. E tem um problema muito sério,
que é, por isso que a gente brinca, né? O Milor Fernandes que falava isso, que não é à toa que se chama de prêmio o que se paga à seguradora. Eu já vi muita dificuldade em se pagar a indenização aos segurados, e temos o caso do Brasil aqui há poucos anos, o caso de diretores de uma seguradora, de uma das maiores do país, que foram presos porque fraudavam, né, registros de transferência dos carros para o Paraguai, depois que eram comunicados, né, do furto, do roubo do veículo. E eles passavam a acusar o segurado de fraude. Se o seu carro foi vendido antes, né, do registro do furto no Paraguai. E eles é que fraudavam, porque conseguiu no Paraguai transferir o carro para lá, né, com data antecedente. Então tem uns problemas muito sérios, né? Independentemente do que o consumidor deve procurar a Defensoria Pública ou um advogado e ir à Justiça, e ter ido muito, e nós temos visto isso lá nas câmaras de consumidor, né, e nos juizados, o que seria possível fazer para que, primeiro, tem o problema da fraude contra a seguradora, e não vamos cuidar disso aqui. Esse problema dessas recusas indevidas das seguradoras de pagarem as indenizações que são efetivamente devidas. Um primeiro ponto que eu acho que deve ser falado, né, em respeito a essa colocação, é que a atividade de seguro é uma atividade econômica como outra qualquer, como é a bancária, como é a venda de refrigerantes, como é a venda de imóveis. E como toda atividade, você vai ter pessoas que efetivamente vão se arriscar a se enveredar pelas vias do crime. Então vão realmente haver fraudes, haver engano ao consumidor, isso vai haver. Mas não se pode confundir as pessoas que são criminosas com uma atividade econômica. E há muitas seguradoras sérias, sim, e que não fraudam os segurados, e também muitos segurados, aliás, eu diria até a imensa maioria, que não fraudam o seguro, que é quando efetivamente, artificiosamente, o segurado tenta criar a situação para receber a indenização, quando na verdade ela não é devida. Que é crime, inclusive, né? Que é crime, exatamente. A Jaqueline de Bangu está querendo saber aqui quem fiscaliza as empresas de seguro e o que é o SUSEP. Boa essa pergunta da ouvinte. Nós temos aqui no Brasil 2 órgãos que pegam e regulamentam o seguro, fora ao Poder Legislativo, que, é claro, faz as leis. Mas nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, que edita normas e que as seguradoras são obrigadas a cumprir, e a SUSEP, que também edita normas, e essa fiscaliza as seguradoras aplicando multas. SUSEP é Superintendência de Seguros Privados. Que nós convidamos para vir aqui ao debate e, lamentavelmente, não encontraram agenda. Vamos convidar de novo, porque se tratando de um órgão público, né? É um órgão ente, uma autarquia. Uma autarquia federal. Se tratando de uma autarquia, de um órgão público. Ela deve né? Se interagir com o público, prestar conta. Se houver dificuldade de agenda, eu até sugiro que nós convidemos o pessoal da FUNASEG, que é mais, talvez seja mais acessível. O Luiz Carlos, o Paulo Amador e tal, nosso que é a Federação, né, Nacional das Seguradoras. Exatamente. Então a Joselina, doutor Bruno, na verdade, pode prosseguir, doutor. Apenas para esclarecer uma coisa. A FUNASEG é a escola de seguros. A FENASEG é a Federação das Empresas de Seguro e Previdência Privada. Daí a minha hesitação que hoje não é mais. FUNASEG e FUNASEG. Hoje é CONSEG, a Confederação de Seguro. Só que essa entidade é uma entidade de classe das seguradoras. É uma entidade que efetivamente representa as seguradoras. A SUSEP não. A SUSEP é um órgão público. Então, controle, fiscalização. E eu achava muito producente, muito enriquecedor a presença no representante da SUSEP, até porque a SUSEP, ela atua em defesa dos segurados, e ela pune reiteradamente condutas e desvios das seguradoras que eventualmente fazem alguma coisa errada. Está então montado o formato desse programa, SUSEP e FUNASEG. Vamos insistir nesse convite. A Joselina, doutor Bruno, Joselina lá de Santa Teresa, obrigado, Joselina, pela sua pergunta. Ele sofreu um acidente de ônibus e tinha uma apólice na seguradora Líder, recebia apenas R$41. Achei uma falta de respeito. Tive que colocar 12 parafusos no rosto e 2 placas. Achei muito pouco. O que pode fazer a Joselina lá de Santa Teresa, doutor Bruno? Bom, como a senhora já recebeu e talvez esse valor possa estar errado, efetivamente a senhora, para conseguir o efeito que quer
e receber mais alguma coisa, a senhora deve procurar ou um advogado ou a Defensoria Pública e primeiro entrar com algum procedimento para que exibam esse documento, essa apólice, para efetivamente avaliar o quanto que a empresa de ônibus tem de importância segurada, porque aí não se está falando daquele seguro DPVAT, não, estamos falando efetivamente de um seguro que é ligado aquele seguro coletivo que eu me referi, que é ligado a um estipulante. E aí provavelmente esse estipulante deve ser a empresa de ônibus e existe lá uma apólice que aí, o senhor busca amigavelmente, vê se eles vão lhe dar acesso a essa apólice. Se eles não derem, aí efetivamente tem que buscar judicialmente a exibição. Para interromper a prescrição, ela já precisa mandar uma carta com aviso de recebimento que já interrompe a prescrição. Exatamente. E ela ainda pode entrar com uma ação contra, independentemente da indenização do seguro, seguritária, ela ainda pode entrar com uma indenização em face da empresa de ônibus, em face do transportador. Uma coisa não exclui a outra. Com certeza. Dona Joselina, a senhora entendeu aqui o que se chama prescrição? Prescrição é um prazo que a lei impõe para que a senhora tome providências na busca do seu direito. Isso significa dizer que essa providência que aqui está sendo sugerida pelo doutor Bruno, a senhora tem que tomar imediatamente, se esse fato for recente. Se tiver mais de 5 anos, é o prazo? Não, quanto à questão dos prazos de prescrição, é bom fazer o esclarecimento. Nós temos, quando é o próprio segurado, no caso aí, a senhora como passageira do ônibus equipara-se ao segurado, porque é um seguro em grupo, o prazo prescricional é de 1 ano. Agora, o que acontece? A partir do acidente. A partir do acidente. Agora, o que acontece? Quando a empresa é de 3 anos. Se a senhora mandar essa carta que o desembargador Damasceno sugeriu, interrompe até que haja essa prescrição de 1 ano, fica suspensa, não conta. Ela fica suspensa até que a senhora receba uma resposta da seguradora, dizendo se vai pagar ou não. Aí volta a correr o prazo, mas aí a senhora vai buscar tomar providência. Então, dona Joselina, urgentemente mande esta carta reclamando os seus direitos para interromper o prazo prescricional. E o Celso, lá da Ilha do Governador, ele diz assim: existem muitos carros particulares fazendo transporte escolar. Pergunta ótima aqui. O DPVAT cobre indenização em casos de acidente? Sim, o DPVAT cobre qualquer vítima de acidente automotor, ainda que aquele carro não tenha sido licenciado para transporte escolar, ainda que ele não tenha sido sequer licenciado, esteja rodando irregularmente, o DPVAT cobre qualquer vítima de acidente automotor. Agora, me parece que essas empresas são obrigadas a contratar um seguro particular para cobrir acidentes. Aí será um seguro privado que vai se somar ao seguro obrigatório que já existe. Aí esse seguro sim vai ter importâncias lá estabelecidas, mas que a vítima com certeza faz jus também. E a Juliana? Da responsabilidade civil. Sem prejuízo, sim. Sem prejuízo. E a Juliana lá do Recreio, essa é importante, essa informação do desembargador Damasceno, eu não vou interromper, eu queria que Vossa Excelência explicitasse mais para que os nossos ouvintes entendessem. Sem prejuízo do quê? Pois esse DPVAT, né? Que é esse seguro obrigatório, tem esse seguro que os transportadores de crianças, né, de estudantes, são obrigados a fazer, privados têm que fazer, e independentemente destes seguros, aquele que sofre um dano durante o transporte, ainda tem um direito à indenização, uma reparação de danos pelo transportador. E essas indenizações se somam. São cumulativas. São cumulativas, exatamente. Importante saber essas informações. A Juliana do Recreio, obrigado, Juliana, pela sua participação. Ela diz: eu sou viúva e meu marido trabalhava em uma empresa que oferecia seguro de vida. Ele morreu há 2 anos e eu deveria receber uma apólice, mas a empresa declarou falência. 1 mês após a sua morte. E eu não recebi nada. O que posso fazer para receber o que é meu direito? Bom, primeiro ponto que esclarecendo ainda dentro da questão dos prazos, a senhora, como é beneficiária do seguro, a senhora não é segurada, a senhora é beneficiária do seguro. O segurado era o seu falecido marido. O seu prazo prescricional é de 3 anos. Aí há uma discussão porque o STJ hoje entende que é de 10 anos, mas o mínimo que ela vai ser é de 3 anos. E nesse caso, como tem apenas 2 anos, com certeza a senhora ainda pode exercer plenamente o seu direito. Mas só tem mais 1 ano a princípio. Só tem mais 1 ano, para não ter risco. É contra a seguradora, não é contra a empresa que faliu. É contra a seguradora. Exatamente. Porque quem vai pagar essa indenização é a seguradora. E a senhora tem os 3 anos, o prazo mínimo que em princípio consta no Código Civil é 3 anos. Como a senhora só tem 2, e para garantir a não perda desse prazo,
a senhora pode fazer essa comunicação à seguradora, que, como eu falei, o prazo vai ficar suspenso até que a senhora tenha uma resposta. E realmente, se demorar muito a resposta ou não vier nunca a resposta, a senhora pode entrar com uma demanda judicial. Agora é importante dizer que seguradora não falha, né? Não entra em liquidação pela SUSEP. A SUSEP, ela que liquida e efetua os pagamentos, quita as obrigações da seguradora com a venda dos bens dela. Bom, o Tribunal de Justiça está anunciando um concurso público. Nós estamos precisando de muitos servidores e anuncia esse concurso público para conselheiros, para comissários de justiça, para psicólogos, para assistentes sociais e para técnicos. Também haverá o dia do sim. O Tribunal de Justiça converte 2.000 uniões estáveis em casamento. Se você, ouvinte, está em situação de união estável, quer regularizar, procure o Tribunal de Justiça, que nós temos lá programas nesse sentido. É a adoção internacional, a conscientização em prol de crianças. O desembargador Antônio Luísio, que é o responsável pela SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que estará aqui no nosso programa no dia 3 de outubro, prestando esclarecimentos, informações, lançou uma cartilha orientando a população sobre os procedimentos de adoção. E ele também sugere, como nós temos sugerido, uma melhor preparação, melhor capacitação dos operadores de direito para que a adoção não seja um tormento, um martírio e que crianças tenham o seu direito a uma família assegurados. Acaba de ser solto também o delegado da 79DP, recebeu liberdade provisória, um caso terrível de intolerância religiosa. O delegado não representou pela prisão preventiva dele nem o Ministério Público. Ele foi solto, foi preso em flagrante, mas a prisão em flagrante só perdura se o juiz decretar a prisão preventiva. E no caso não houve requerimento pela prisão preventiva. Não estou defendendo prisão, não. Eu estou analisando aqui uma situação que normalmente se prende pessoas por aí até para não virem a cometer crime. Mas num caso aqui que me parece tangencia o corporativismo, não houve sequer o pedido. Né? É melhor que responda em liberdade. A maioria dos casos deveria responder em liberdade, né? Mas deveria ser a regra e não a exceção. Mas deveria ser a regra. A exceção para privilégios. Eu acho que nós deveríamos sugerir que os delegados e os membros do Ministério Público adotassem este caso como padrão para todos os demais casos. Só em situações muito excepcionais requeresse prisões temporárias ou preventivas. E esse tema, desembargador Damasceno, da intolerância religiosa vai ser abordado aqui no nosso programa. No dia 19 de setembro, nós vamos trazer aqui a professora e jornalista, a doutora Rosiane Rodrigues, que vai tratar da questão intolerância religiosa. E também, no próximo programa, nós vamos tratar de um tema importantíssimo, a educação sexual de crianças e adolescentes, um direito à informação. As pessoas costumam demonializar uma situação que é uma situação de prazer, uma situação da vida. Todos nós adoramos praticar sexo e é preciso que as crianças saibam como fazer ou como deixar de fazer ou como fazer como virão a fazer na devida no devido tempo, no seu devido tempo. Por isso nós vamos trazer aqui um professor Marcos Ribeiro. E, aliás, o Globo também está lançando hoje uma professora chamada doutora Camila Admo, que ela está falando também sobre a questão da sexualidade, um tema de suma importância, um tema de educação. Como é de educação este programa? E o Vitor, lá de Campo Grande, doutor Bruno, pergunta assim: que tipo de seguro e como eu devo proceder para garantir algo para os meus filhos? Obrigado, Vitor, pela sua participação. Caro ouvinte, Vitor, trata-se, na verdade, aparentemente, da intenção de contratar um seguro de pessoa. Aí o senhor vai ter que pegar e verificar. Seguro, a hipótese da proteção, garantir o seu filho, é para a hipótese do seu óbito, aí você terá uma cobertura de vida, ou seja, a cobertura da sua morte, com uma garantia pela perda da sua vida. Então vai haver um capital estipulado para a hipótese do seu falecimento. E para a hipótese da sua invalidez, aí será um seguro com uma cobertura de seguro de pessoa para invalidez, que é a hipótese de o senhor sofrer um acidente, não poder continuar trabalhando e contribuindo com a sua casa. Então o senhor deve buscar um seguro de vida
e também um seguro de invalidez. Geralmente os seguros de vida, eles têm agregados a eles a cobertura para invalidez também. Eu chamo a atenção só para que o senhor tenha a contratação de cobertura para invalidez por doença e invalidez por acidente, porque eventualmente ocorre só a contratação da cobertura por acidente. Então, que ela cobre, se o senhor sofrer um acidente e ficar incapacitado, a sua situação de incapacidade. Mas se o senhor ficar inválido, por exemplo, por um câncer, por um problema cardíaco, será uma invalidez por doença e às vezes ela não tem cobertura. Então eu recomendo que o senhor contrate um seguro de vida com cobertura para invalidez por doença e por acidente. Tem uma pergunta aqui de anônimo. Eu não gosto de fazer perguntas de anônimo, mas nesse caso aqui eu vou fazer a pergunta, o senhor vai entender por que anônimo, porque muita gente, talvez até aqui na mesa, vai se enquadrar nesse tipo de pergunta aqui do nosso ouvinte anônimo de Copacabana. Com certeza é uma provocação. Ele diz assim: eu sou casado e tenho um relacionamento extraconjugal. Tem alguém aqui que tem? Aqui na mesa, aqui na mesa não. Ele quer garantir para a sua amante que receba parte de uma apólice de seguro se ele morrer. Como é que ele pode fazer isso? Só não pode ser no anonimato. É uma pergunta interessante que se aplica a muita gente que está nas mesmas condições. O senhor podia repetir a pergunta? Ele é casado, tem um relacionamento extraconjugal e não quer deixar a sua amante, ele usa essa palavra, em caso de morte, na Rua da Amargura. Então ele pergunta como é que ele pode fazer um seguro para garantir que essa senhora, que lhe dá tanto prazer, seja segurada. Bom, é uma situação particular que no Código Civil antigo era vedada. Hoje não existe mais essa vedação expressa, mas como o seguro contra interesse legítimo do segurado, esse interesse talvez se enquadrasse, dependendo do entendimento do judiciário, como interesse ilegítimo. Por que isso? Gostaria apenas de fazer uma distinção. A união estável é aquela união entre duas pessoas que efetivamente podem casar, não tem empecilho nenhum, dentre os casos, e aliás o principal, a existência de um outro casamento. A pessoa que tem um casamento vigente, vive com seu marido ou sua mulher, e paralelamente tem uma outra pessoa, essa pessoa é concubina. Inclusive, todos aqueles direitos dados ao companheiro na legislação atual não são extensíveis ao concubino. E aí sim vai haver uma discussão judicial para saber se efetivamente essa pessoa que o ouvinte tem fora do casamento terá direito à cobertura do seguro de pessoa que porventura ele faça. Mas você pode indicar qualquer beneficiário para o seu seguro, não precisa ser parente, qualquer um pode receber, não? Qualquer pessoa e conforme estabelece a lei, o Código Civil, o seguro não é herança para qualquer efeito. Agora, eu não aplicaria na interpretação de um caso desse qualquer juízo de moralidade. Exatamente. Eu acho que na interpretação da lei e na realização da justiça, nós precisamos nos afastar desses juízos subjetivos de moralidade. Portanto, uma causa dessa, eu não sei se é anônimo, estou tratando de um caso concreto, mas não estou analisando a situação da pessoa. Se ele faz esse seguro, se algum dia eu vier julgar um caso desse, eu reconheceria a licitude. Para a efetividade da resposta, a possibilidade é sim, pode. O que ficou faltando na indagação é se ele quer contratar o seguro sem que o cônjuge saiba. É melhor não saber. A Fátima, nós estamos aqui quase acabando o programa, porque lamentavelmente nós temos que dar o tempo para o horário eleitoral. Mas a Fátima, doutor Bruno, lá de Vilar dos Teles, ele diz assim: eu tinha um companheiro que faleceu há uma semana e quando deu entrada na papelada para a pensão, mas estou em processo de divórcio com meu ex-marido que abusou sexualmente da minha neta. Ninguém denunciou, só descobri 3 anos depois quando tentei denunciar. Ele desapareceu e não consegui me divorciar. Será que consigo a pensão do meu companheiro? No caso de pensão, é uma espécie de seguro também, não é? Sim, a pensão tem aquela pensão previdenciária que é paga pelo INSS para aqueles que contribuíram com o INSS, e também as pensões pagas por outros institutos previdenciários. Se a senhora estava no processo de divórcio, efetivamente estava rompendo o vínculo conjugal.
A pensão, isso que eu não entendi bem na pergunta dela. A pensão é do falecido, do marido? Não, do companheiro. Do ex-marido. Eu acho que é possível. Eu acho que sim. Desde que ela comprove que era o companheiro que era dependente dele, acho que ela pode. É possível, porque a pessoa que não se divorciou, mas que está separada de fato e que ainda mais já deu entrada num processo de divórcio, ela é plenamente companheira para todos os efeitos, ou seja, união estável. Doutor Bruno, o programa foi tão bom, foi tão rico, o senhor prestou informações tão preciosas que o senhor está condenado a voltar aqui em outra ocasião para falar sobre o direito do consumidor, que é uma das suas especialidades. Mas eu queria acabar o programa com dois casos de solidariedade muito interessantes. Um caso dos alunos do Colégio Carolina Patrício, que cortaram o cabelo, tanto os meninos quanto as meninas, em solidariedade à sua professora, a mestra, com carinho, que por estar com câncer está perdendo o seu cabelo. Uma coisa muito bonita, mas outro ato de solidariedade que me deixou muito emocionado foi ontem. Eu tive nos presídios, como eu visito toda quinta-feira, nos presídios de Japeri, que é uma coisa horrorosa, mas na visita eu vi quantidades e quantidades de caixinhas de todinho separados, e eu perguntei ao diretor, vocês é que doam esses leitinhos para os presos distribuírem para as visitas? E o diretor falou, não, eles deixam de tomar o lanche da noite para depois se confraternizar e dar para seus filhos e para suas mulheres. Vejam, ouvintes, que há sensibilidade dentro das cadeias. Não estão ali monstros como são pintados. Há pessoas sensíveis que cometeram atos infracionais, cometeram crimes, mas são pessoas que precisam ser respeitadas na sua dignidade humana. Exatamente, concordo. Muito obrigado a todos por essa audiência e voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.